Olá, gente. Bom dia na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe meus irmãos, amém? Quando, antes de eu levantar da cama, o Senhor me deu uma mensagem para alguém neste dia, né? E vamos lá, alguém está precisando de ouvir essa palavra. É uma resposta do Senhor para o teu coração. Provérbio 16 diz assim, 16:3. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Ou seja, peça ao Senhor para abençoar os seus planos e eles darão o quê? Darão certo, não é isso? Então, olha, por muitas vezes na minha vida, meus irmãos, eu tentei fazer as coisas do meu jeito, só que Deus ele tinha um propósito comigo numa área. Então, muitas vezes, fazemos as coisas da nossa maneira e não procuramos saber qual é a vontade de Deus, qual é o plano de Deus. E todas as vezes que eu tentei fazer da minha forma, eu confesso para os irmãos que eu fui frustrada, né? E eu lembro que uma vez eu estava determinada a fazer algo e dentro de mim, no fundo eu sabia assim, não, mas Deus ele não vai querer isso aqui para mim, né? E aí eu mesmo assim, eu digo, eu vou fazer. E aí eu botei a mão e fui. Só que não deu em nada, né? Aí eu botei mais uma vez, não deu em nada. E quando foi outro dia, tipo assim, num dia muito perto desses dias aí, né? Que aconteceu isso aí. Eu ia passando na frente de uma igreja à noite e o Senhor falou comigo para me entrar naquela igreja. E quando eu pensei em entrar naquela igreja, aí eu digo, não, Jesus, eu não vou entrar não, que eu tô zangado aqui porque as coisas estão dando tudo errado para mim, nada dá certo, eu não vou entrar nessa igreja não. Não vou não. E eu também já tinha medo, né? De entrar e Deus falar comigo, porque Deus, irmãos, ele me chamou para esta obra de liderança, ele me chamou para isso faz tempo, né? E eu confesso aos meus irmãos que eu fugi disso muito tempo, né? Eu fugi de ser líder muito tempo. Às vezes a pessoa, ela pensa assim, a pessoa quer se aparecer, quer título. Eu, na verdade, eu nunca me importei com o negócio de título. Eu nunca me importei. Eu só quero ser alguém que é voz de Deus na terra, que é um instrumento de Deus na terra. Entendeu? Eu sou consagrada pastora pela Associação de Ministros do Evangelho do Piauí, sou consagrada pelo meu esposo. Então, fui consagrada na igreja mesmo, assim, na igreja presente, igreja, que eu estou falando igreja física, né? E com muitas testemunhas. Mas eu nunca liguei para essa questão de cargo. Na verdade, eu nunca quis liderança, eu fugi disso sempre. Uma vez eu entrei na igreja e eu fugindo de um cargo que eu não queria e me escondi lá atrás, sabe, do culto, no culto. E eu me escondi lá atrás, porque o pastor foi lá. O pastor de fora que estava pregando foi lá e disse, mulher, não adianta tu te esconder que eu tenho um negócio contigo. E eu te dei capacidade para fazer, né? Ou seja, eu fugindo. Outra vez, eu fui num culto com meu marido, aí nesse tempo meu marido tinha desistido da obra e eu tinha ficado só, né? E aí o que foi que aconteceu? A gente foi para um evento, a minha irmã me chamou para um evento, ele já nem queria ir mais, né? Mas graças a Deus nesse dia ele disse eu vou. E quando ele chegou lá nesse culto, os planos dele eram outros, gente. Nada com a obra de Deus. E eu também já estava fraca, já estava na de pendura, né? E aí, quando a gente chegou lá, o pastor chamou um casal que Deus tinha chamado, né? Que Deus estava chamando, que eram casais líderes da obra. E ali começou a ir um monte de casal para frente, vai aquele monte de gente para frente. E aí eu pensei assim, não, eu não vou, porque meu marido não vai, então eu também não vou, eu já estou desistindo também, né? E aí o meu marido disse que estava uma guerra grande na cabeça dele, que ele tinha outros planos no mundo. E aí ele disse que estava aquela guerra, dizendo assim, não, eu vou fazer você ser o melhor lá onde você quer, né? E aí na outra dizia, não, mas na obra de Deus eu tenho um futuro melhor para ti, tu vai poder ajudar pessoas. Eu sei que ficou aquela guerra na mente dele. Só que ele não me dizia nada e nem ele me dizia o que estava acontecendo, e nós escondidos lá atrás. Irmão, e aí aquele pastor começou a dizer que estava faltando ainda um casal. E aí os casal iam e, não, tá faltando um casal. E aí o Senhor falando, insistindo, e nós escondidos lá atrás, a multidão grande, né? E ali ele pegou e falou assim, meu esposo falou com Deus e falou assim, olha, se é o Senhor que está falando comigo, esse pastor ele vai vir bem aqui na multidão e vai falar comigo bem aqui, vai pegar na minha mãe e me levar. Irmão, pois você acredita que ele foi? O pastor foi lá, ele estava com aqueles microfones
que bota, né? O microfonezinho que bota aqui no rosto, que encaixa no rosto, né? Pô, ele foi bater lá onde nós estávamos, irmão, mas foi muito forte, muito forte. E eu nunca esqueci uma palavra que o papai falou comigo, que às vezes eu choro quando eu penso nisso, né? O papai falou assim, filhinha, olha que lindo ser chamado de filhinha pelo papai. Ele falou assim, filhinha, eu te amo tanto que às vezes eu te dou até aquilo que tu não quer, só porque tu quer, né? E meu Deus, eu chorei demais porque eu senti ali que era o Senhor falando comigo. E falou muito com ele também, poderosamente. E imediatamente ele voltou para a obra, né? Então, meus irmãos, todas as vezes que eu tentei fugir da obra, uma vez também o Senhor falou comigo que não era para me fugir da obra, e eu fugi. Aliás, eu disse assim, Senhor, é tu mesmo que me chamou? Pois eu quero que tu use alguém de fora do estado. Porque de fora de dentro da igreja, de fora da igreja, Deus já tinha usado, né? Eu digo, tá bom, pois o Senhor agora vai usar uma pessoa de fora do estado. Irmãos, eu orei 8h30 da noite, ainda me lembro. Quando foi 7h30 da manhã, na hora que eu abri meu salão, que ficava do lado da minha igreja, onde eu cuidava, né? Quando eu abri o salão, entrou um carro muito bonito, estacionou na minha calçada, e saiu uma irmã amiga minha, né? E junto com ela, uma missionária do Pará. Essa mulher, irmão, ela não me cumprimentou, ela já foi logo entrando. E ela nem sequer viu, acho que ela nem percebeu que do lado era uma igreja, que nesse tempo acho que nem placa a gente não tinha colocado, que a gente nunca foi muito ligada nessa questão de placa, né? Que a gente prega a palavra, a gente não prega uma igreja, não. E ali, ela falou assim para mim, ela disse, tu tá fugindo da obra, tu tá abandonando a obra que eu coloquei na tua mão. Mas assim te diz o Senhor, não abandona, porque grande vai ser a obra na sua vida, através de você e tal. Aí começou a falar, eu digo, ô Jesus, não acredito não. E eu queria sair de lá, irmão, porque eu estava passando umas ventanias lá grandes, e eu tinha que sair, era uma questão de vida. Né? Eu digo, eu tinha que sair. Mas eu não confiei no Senhor. E peguei e saí por desobediência. Saí, não queira saber o ribuliço que aconteceram na minha vida, porque eu desobedeci. Até voltar. Então, Deus ele tem um chamado na minha vida. Ele confirmou tantas vezes que tinha esse chamado. Quando foi para voltar para lá também, Deus confirmou do mesmo jeito. Porque tudo que eu gosto de fazer na direção. Eu gosto de, né, de dizer, é isso que é teu, Senhor, é para fazer? Então o Senhor fez. Sempre confirmando. Aí o que acontece? Quando eu voltei para lá, antes de eu voltar para lá, que eu tinha desistido, nada estava dando certo. Nada, 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 nada. Aí, nesse dia, eu também falei que queria botar negócio, que queria só cuidar de ser empresária. Eu não queria negócio de obra, eu não queria. E ali o Senhor usou aquele missionário e disse, olha, aquele missionário que eu falei que eu ia passando na rua e Deus me empurrou para lá, né? O próprio Deus me empurrou para dentro da igreja. Botou a mão no meu ombro e saiu me levando. E aí eu não queria não, aí eu entrei, aí ele pegou e falou, olha, ele estava pregando, aí ele encerrou o assunto e disse assim, aliás, interrompeu, né, que ele interrompeu a pregação. Ele falou assim, olha, o Senhor está mandando te dizer, para uma pessoa que entrou aqui, que você está tentando trilhar o caminho do jeito que você quer, você está querendo fazer os seus planos, e os de Deus tu está querendo deixar de lado. E o Senhor te diz o seguinte, enquanto tu não voltar para o plano que o Senhor tem para ti, para a missão que tu tem, tudo vai ser frustrado. Todas as portas estão fechadas para você. Aí eu digo, pois pronto, tá, agora deu. Irmãos, aí onde eu tinha que voltar, estava alugado para outro pastor. E eu disse assim, Senhor, e agora como é que eu vou voltar? Porque a igreja que eu cuidava, eu dei para outro pastor cuidar, já tem outro pastor lá. E aí uma vizinha minha ligou para mim. E sim, aí eu orei, eu disse assim, Senhor, se é da tua vontade de eu voltar, o Senhor vai pegar o pastor e vai botar ele para outro lugar, para outro setor, não sei. Irmão, pois tu acredita que na mesma semana a vizinha ligou e disse assim, olha, faz tempo que a gente quer que a senhora volte, pastora, porque a gente gosta da senhora e a gente quer que a senhora volte. Eles ligavam me dizendo, né? Aí eu dizia, não, mas tem um pastor aí. Eu disse assim, não, mas Deus vai preparar. Aí essa irmã ligou e disse que o pastor tinha saído, né? Então a gente voltou para lá com R$ 2. R$ 2 no bolso e um saco de carvão que a mamãe me deu, que o negócio estava sério. Eu lembro que esse saco de carvão, eu não entendia porque que mamãe tinha me dado. Depois eu fui entender o mistério, entendeu? Tudo providência de Deus. E aí depois eu fui ver por que eu precisei. Irmãos, e nesse dia que nós voltamos para lá, nós tínhamos que fazer a festa da associação de pastores, que a gente faz parte. E ali, eu dizia para Jesus, aí meu esposo falou assim, mulher, cancela aí o evento, fala com os pastores e cancela, que não vai dar para nós fazer esse evento, porque nós não tem dinheiro.
né? Aí eu disse assim, não, espera aí que eu vou orar. Aí eu fui orar. Quando eu terminei de orar, aí o Senhor me deu uma visão de um pastor chegando na minha casa. Eu vi direitinho. Eu com os olhos fechados, eu vi o pastor chegando na minha casa com o carro dele, a cor do carro dele, e a esposa dele chegando, né? E quando eu me levantei, que fui para a cozinha, e nesse dia nem o que comer eu não tinha, meus irmãos. E eu sempre fui uma pessoa tranquila, eu nunca me desesperei, eu nunca fiquei ansiosa com nada. Eu sempre entregava nas mãos de Deus e vivia sempre alegre. Nunca ficava, ai meu Deus, o que é que eu vou comer? Não, eu só botava nas mãos de Deus, Deus mandava, né? E, irmãos, e ali, quando eu volto para a cozinha, Deus usou esse pastor e chegou lá na minha casa, perguntou, pastora, como é que tá por aí? Eu digo, eu tô na bênção, pastor, tô na fé, ô glória. Aí ele, tá na fé? Eu digo, tô na fé. Ele disse assim, não é porque eu estava no supermercado e Jesus falou comigo que era para mim trazer umas coisas para vocês aqui. E eu fiz prova com Deus, Senhor, é tu que tá falando, Senhor? Né? Pois se é o Senhor, vai lá no outro corredor e fala com minha esposa. E aí Jesus foi lá também, que ela estava escolhendo as cores do outro lado, e aí também falou com ela. Então eles chegaram lá em casa com bagageiro cheio de coisa. Eu sei que a festa da associação, meu irmão, foi a mais próspera que teve mais comida, que até os vizinhos que não são cristãos ajudaram, né? E foi um evento assim de poder, de muita cura, de muitos milagres. Amém? Então, o que eu estou querendo dizer para você? Que é para você pedir para Deus abençoar os seus planos, que eles vão dar certo. Tente andar na direção de Deus. Porque se você tentar andar na direção que Deus não fez para ti, você vai viver em tempestade. Você vai viver em tempestade. Lembra-te de Jonas. O Senhor deu uma missão para Jonas e o Jonas não quis. O Jonas quis fazer do jeito dele. E aí o que aconteceu? Meu Deus, eu estou toda arrepiada aqui. Aí Jonas entrou no barco para a direção errada, para onde Deus não estava mandando. E aí o que foi que aconteceu? Ele teve tempestade, as pessoas que estavam com ele foram prejudicadas, ou seja, não tinha nada a ver e foram prejudicadas. Então, muitas vezes, até as pessoas que estão do teu lado estão sendo prejudicadas porque tu quer andar aonde Deus não te chamou, tu quer fazer aquilo que Deus não te chamou para fazer, porque você não está na direção do Senhor, você não está buscando a direção do Senhor. E ali o que acontece? Jonas foi jogado naquele mar e o grande peixe engoliu Jonas. E lá do ventre ele orou e Deus tirou ele de lá e jogou na praia. Então, não tenta andar do teu jeito. O que te custa? É pedir a direção de Deus. Deixa eu te contar mais um exemplo aqui. Mais um. Quando eu botei esses pontos lá, eu passava na avenida chorando, né? Porque eu tentava fazer do meu jeito e não dava certo. E eu dizia assim, Senhor, eu sou tua serva, dá certo para o povo do mundo, dá certo para as pessoas que não oram, que buscam Deus. Eu passava no salão tudo lotado, as lojas tudo lotadas e eu nada. Aí eu chorava e dizia, meu Deus do céu. Aí tinha uma irmã que ela me emprestava o cartão dela, né? Que foi essa irmã que tem uma loja, que me deu um pontozinho, me emprestou um ponto do lado dela. E ela me emprestava o cartãozinho, porque nem o dinheiro da passagem eu não tinha. E ela me emprestava e eu abençoava ela todo dia. Irmãos, quando foi um dia, ela disse que apareceu 400 e pouco de crédito no cartão dela, porque eu abençoei a vida dela, né? E ela disse que não tinha nem 40. E aí Deus multiplicou, né, aquele dinheiro, né? Ou seja, mesmo ali na prova, mas Deus estava comigo. E aí o que acontece? Jonas ouviu a voz de Deus e saiu, clamou e saiu da vontade dele e foi fazer a vontade de Deus. Então, muitas vezes a pessoa está numa tempestade, ela não sabe por quê. Mas ali é Deus que está permitindo aquela tempestade para você voltar para onde você foi chamada, para a missão que você foi chamada. E se você não sabe ainda essa missão, peça uma direção. Aqui está dizendo assim, ó, peça para que Deus abençoe seus planos e eles darão certo. Amém? E aí o que acontece? Outra vez, eu fui tentar fazer de novo. Esse negócio lá, né? Fui para casa do meu filho, que tem a barbearia, e lá eu ajudava lá também os serviços dele e também vendia minha mercadoria dentro da barbearia dele. Só que a minha missão lá, gente, era montar meu negócio para lá, alugar uma casa para lá, porque onde eu moro agora é muito parado, né? Diferente de onde eu tinha um negócio lá. Meu salão era bem movimentado, minha loja também, porque era um local bem movimentado.
Só que aqui onde eu estou é muito parado. Muito. É pior do que interior. Né? Tem interior que é mais movimentado. E o que acontece? O meu menino via todo mundo alugando casa, todo mundo que ia alugava casa, e a minha não dava certo. Quando foi um dia, ele falou assim: mãezinha, a senhora já perguntou para Jesus se é da vontade dele da senhora alugar esse ponto, né? Aí eu falei assim: neném, eu vou falar a verdade para ti, eu não pedi porque eu tenho medo da resposta. Eu tenho medo de Deus me dar um não. E o que eu mais quero agora é sair daquele lugar e vir montar meu negócio. Eu fico agoniada, irmão, quando eu não estou trabalhando. Quando eu não estou né? Não estou fazendo alguma coisa assim, eu fico agoniada. E nesse tempo eu não estava com esse atendimento ainda, né? Irmão, você acredita que eu orei de noite? Quando foi na madrugada, a resposta veio. O Senhor usou minha mãe, aliás, minha irmã e meu pai no sonho, e disse assim: volta para sua casa. Volta e fica lá, não sai mais. Sendo que eu já tinha ido para casa da minha mãe, passei um tempo lá, tudo querendo trazer uma solução. Já tinha tomado várias atitudes e nada tinha dado certo. E a gente se frustra, sabia? E ali eu voltei. Só que quando eu cheguei aqui, irmãos, o cenário era, meu Deus do céu, como é que alguém vai vencer num lugar desse? Como é que alguém vai conseguir sobreviver num local desse? Não tem condição. E eu tinha vários problemas para resolver por aqui, que eu dizia assim, aqui só se for o Senhor, meu Deus. Não tem condição isso aqui. Mas aí continuei confiando, irmão. Quando a gente se coloca na presença de Deus, Deus ele realmente ele vai fluindo. Um profeta tinha me dito também que Deus ele estava entregando uma grande igreja na minha mão. E eu falei assim para ele: não, meu profeta, mas eu não quero igreja não, meu filho. Aí ele: mas Deus vai dar. Eu digo: oh, meu Deus do céu, eu sempre querendo fugir, né? Aí eu não fiquei satisfeito com aquele negócio não, porque assim, irmãos, olha, eu nunca trabalhei para minha igreja. Eu trabalho para o reino de Deus. Você não me vê falando assim: olha, vem para a igreja tal, o meu ministério é esse. Não, eu não prego, eu não falo de igreja, não. Eu acho que é porque quando eu conheci Jesus, eu não era de igreja ainda nenhuma, eu não congregava em igreja nenhuma. Então, eu prego a palavra, entendeu? Eu prego a palavra. As pessoas têm que ter um relacionamento com Deus. Elas têm um local para congregar? Tem, a Bíblia diz que tem que congregar. Mas eu estou falando que eu não prego que a igreja tal é a certa. O que eu prego é a palavra. E aí o que acontece? Eu disse que não queria igreja grande. Só que eu achava que Deus ia me dar uma igreja assim, local, grande, né? E eu não quero assim. Eu não me vejo. Eu não gosto de multidão. Tipo assim, o meu sonho é pregar. Não, não tem esse negócio. Tem muitos pregadores que o sonho dele é pregar no Camboriú, é pregar não sei onde. Eu não tenho esse sonho, não. Meu negócio é só ser um instrumento de Deus para ajudar pessoas, né? Para levar o reino de Deus para essas pessoas, para aliviar os seus sofrimentos. E ali o que acontece? Muitas vezes, irmãos, eu deixei de querer esse negócio porque tem muita gente que às vezes é usado para dizer assim, para desanimar a gente na obra, e dizer assim: Deus não chama pastora, Deus não tem nada com mulher na obra, né? Tem algumas igrejas que pregam isso, né? E ali, aquilo ali me entristecia, mas ao mesmo tempo eu dizia: ai, Jesus, pois eu não é para estar na tua obra, não. Me dispensa, né? Eu não quero. Só, irmão, que Deus sempre usava alguém para falar comigo e dizer que era o contrário, que Deus tinha me chamado. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa bem aqui, ó. Deus ele não quer saber se a pessoa é homem, se é mulher. Deus ele quer usar você, ele quer fazer de você um instrumento vivo. E muitas vezes o diabo ele quer discriminar a mulher porque foi a mulher que errou primeiro. E até hoje ele quer imputar essa culpa a nós. E ele quer deixar nós de lado, ele quer que nós não saibamos o poder que nós temos. Mas nós somos poderosas em Deus, porque através de nós a casa é edificada, através de nós a igreja de Deus é mais abençoada ainda. Imagine uma igreja sem mulher, irmão. Como é que não é? Então, a mulher ela tem um grande poder, ela tem um papel muito grande na sociedade, na família, na igreja. A mulher ela tem um poder. Amém? A mulher é forte. Gente, homem não aguenta passar pelas coisas que nós mulher passa. Apesar de que o homem é cabeça, é forte, mas a mulher é resistente, apesar de ser frágil, mas é forte. Entendeu? Escute o que eu estou lhe dizendo. E aí o que acontece? Eu lembro que tantas vezes eu tentei fazer do meu jeito e não deu certo. Então, o que o Senhor falou para mim? O Senhor falou para mim que me queria onde, gente? Na obra, para me cuidar da obra em primeiro lugar. É tão tal que eu tenho um negócio aqui, mas ele não é botado em primeiro lugar. Até meus clientes sabem que o que eu tenho aqui em primeiro lugar é o atendimento, é a obra de Deus. Eu só faço o atendimento aqui de segunda. Eu não tenho aquela prioridade nesse negócio, porque a minha prioridade é o quê?
é escutar o chamado de Deus, que é cuidar de vidas. Então, quando você faz isso, aí Deus vai fazendo fluir as coisas para você. Você vai encaixando, entendeu? E aí, depois que eu recebi essa profecia, que não fiquei muito feliz, aí veio a pandemia, poucos dias. E durante a pandemia, irmão, foi o tempo que mais Deus me abençoou, né? Financeiramente, que foi o tempo que eu já vendia online, sabe? Mas era aquela coisinha fraca. Quando começou a pandemia, foi o melhor tempo para mim. Muita gente reclamou que foi tempo de luta, de fome, mas para mim foi muito próspero. Tinha um dia que eu vendia 800 e poucos reais por dia. Ou seja, era muito bom. Eu trabalhava online, né? E com delivery. E ali Deus me abençoou muito. Então ali eu criei um negócio. Só que eu ainda também tinha que ser usada por Deus. Deus, ele estava me guiando. E Deus, ele tocou no meu coração que eu tinha que dar uns testemunhos lá no meu canal. Os testemunhos que Deus já tinha me usado para fazer. E daí surgiu essa multidão que veio aqui. Essa multidão online, né? Essa igreja online que surgiu. Que graças a Deus a minha voz ela está indo em vários países. É promessa de Deus isso. Tem pessoas no mundo inteiro que escutam essa voz simples aqui do Nordeste, né? E aí o que acontece? Deus, ele cumpriu esse propósito, esse projeto. Porém, eu resolvi atentar para isso. Eu resolvi colocar isso em prática, porque eu lembro que quando eu estava lá no meu antigo bairro, que eu estava arrebentando nos negócios, a minha irmã falou uma coisa para mim. Ela disse assim, olha, varoa, tu não vai botar isso aqui em primeiro lugar e esquecer do teu chamado. Ela disse que nem lembra de ter me dito isso, porque foi Deus que usou ela, né? E realmente eu estava arrebentando, e aí eu não tinha mais tempo para a obra. Aí Deus pegou e fechou, foi fechando as portas devagarzinho. Aí depois foi almoçar com meu irmão, e aí eu conversando com ele, irmão, não sei o que está acontecendo, que as portas estão fechadas. Eu vendia tão bem, aí o varão disse assim, você não está entendendo não, varoa? Deus, ele te chamou para a obra, tu tem que fazer aquilo que Deus te chamou, o resto vem depois, varoa, né? Aí Deus só confirmando, só confirmando. Então, meu bichinho, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se Deus tem um negócio contigo, tu pode ir para onde tu quiser, nada vai dar certo. É por isso que eu estou falando para você nesse dia, bota em prática esse versículo aqui. Coloca nas mãos de Deus os teus planos, eles serão estabelecidos. Coloca na direção de Deus. Tem pessoas aqui que estão querendo montar negócio. Tem pessoas aqui que estão querendo montar algo. Tem dentro dela, nasceu dentro dela um sonho, né? Peça para Deus abençoar, que Deus ele vai clareando, ele vai. Só que eu quero que você faça uma coisa. Bote em prática o que você tem que fazer. Porque existe a parte de Deus e existe a parte que é você que tem que fazer. Amém? Então faça a sua parte, faça com excelência. Por exemplo, ó, deixa eu contar o testemunho da minha nora agora, da outra minha nora, né? A outra nora foi abençoada lá na questão da formação dela, sendo que ela tinha batido em várias vezes, irmãos, e ela até achava que não era de Deus, né? Ela até achava, não, isso aqui não é de Deus, porque, poxa, o tanto que eu já insisti e não deu em nada. Aí deixa eu te contar o exemplo da minha outra nora agora. A minha outra nora, ela é casada, tem 2 filhos, né? E meu menino trabalha com barbearia. Só que a nossa família, ela sempre tem uma variedade de negócio. Tipo assim, ela não se conforma só com uma coisa. Se ela é formada, ela vende uma coisa. Se ela tem um comércio, ela bota de variedade. Ou seja, meu menino é barbeiro, mas sempre vende outras coisas também, que nem eu, né? Eu nunca me conformei só com o negócio, porque o sábio Salomão disse o quê? Que a gente tem que ter vários, não só uma fonte de renda, porque no dia que aquela não der, a outra dá, entendeu? No dia que aquela renda não der, aquela outra dá. Então, ali, a minha nora quis arrumar um emprego para poder ajudar o marido, porque, na verdade, o marido fica com as despesas tudo, né? E ela, oh meu Deus, eu quero ajudar meu marido, mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou trabalhar? E aí ela arrumou esse emprego, lutou muito para poder arrumar um emprego, só que lá nesse emprego, irmãos, todo mundo pisava nela, apesar de ser uma excelente funcionária, porque eu conheço eles dois, eles fazem de primícia, fazem com excelência, né? E ali, ela por mais que fazia, as pessoas pisavam nela, e aí a gente lembra que a gente é luz, né? E como a gente é luz, onde a gente chega os complôzinhos do cão. Chega aquelas reuniãozinhas do inferno para poder estar te desanimando, para poder estar falando de ti, te levantando calúnia, que nem fizeram com Jesus, com Daniel, né? Com Sadraque, Mesaque, Abednego, tá lembrando, né? Então, a minha nora,
foi trabalhar, mas não estava aguentando. E eu até falei assim, ô minha filha, tu não vai aguentar muito tempo aí, porque é uma situação dessa constrangedora. E a minha preocupação maior era com os filhos, porque ela nunca saiu de perto dos filhos. O menino nem podia dormir fora, porque ela é muito apegada com os meninos. Então, eu ficava preocupada. E filho, irmão, por mais que você deixe com alguém de confiança, mas nunca é a mesma coisa. Coisa boa é o pai e a mãe tá acompanhando. Então, mexeu assim na rotina deles. Mexeu completamente, né? E os nomes dele estão no meu altar e as fotos. Eu sempre apresento, né? Para Deus dar a direção, para Deus abençoar. E ali ela saiu do emprego com um mês. Irmãos, e Deus abençoou ela num negócio. Era um dos negócios que meu menino fazia, mas era pouco. Ele fazia só às vezes dentro da barbearia, mas era muito pouco, pelo fato de ter muito cliente e não dava tempo. E ela começou com o negócio de delivery de Guaraná da Amazônia. Irmãos, eu acho que não tem nem 15 dias que ela está trabalhando com isso. Não, eu acho que não tem 15 dias. Ela já tem de 5 a 6 funcionários. Ou seja, o negócio está gerando para ela e para a família dela. Então, meu irmão, Deus ele vai entrar com a porta na tua vida. E quando a porta chegar, você não vai ter dúvida. Você vai dizer, é isso aqui. É isso aqui que Deus quer. Né? E Deus ele vai te dando a bênção, vai te dando a prosperidade. Agora, eu só lhe peço uma coisa, não desista. Não desista. Porque nós temos que ser insistente. Nós não podemos desistir daquilo. Todos os homens de sucesso que tem aí, o criador da lâmpada, do helicóptero, seja lá de quem foi mais, o Abraham Lincoln, essas pessoas elas não desistiram no primeiro, né, na primeira tentativa. O que eu quero dizer para você? Meu pai também é comerciante, que já está na glória. Meus irmãos também, né? E eles não desistiram no primeiro tombo que levaram da vida, né? Ah, não, eu vou desistir disso aqui porque isso aqui não deu certo, né? Não, eles perseveraram, né? O meu pai, antes de ser comerciante, ele tentou várias vezes e faliu, mas continuou, né? E deu certo. Ele foi um dos maiores comerciantes da região dele. Então, digamos que da época dele era o maior mesmo, né? Então, meus irmãos, persevere, não desista diante das adversidades. Se você montar um negócio, né? Não vai desistir na primeira semana que você achar fraco. Se você foi procurar emprego e não achou, não desista. Não desista, seja persistente. As vitórias é daqueles que perseveram. Amém? E ali, voltando a esse assunto aí que eu estava falando para você das mulheres, gente, o Senhor Jesus, ele quer usar. Tem um versículo na Bíblia que diz que para Deus não existe homem e mulher. Existe o ser humano, existe uma alma. Então, ele quer usar a mulher nessa sociedade. Ele quer usar a mulher, ela tem um grande poder. Tanto dentro de casa, como na igreja, como na sociedade, a mulher tem um potencial muito grande. Nós vemos aí a história de Débora. Débora, ela era juiz e profeta na antiguidade. Nós temos o exemplo da rainha Esther, que revolucionou a história dos hebreus, né? Uma mulher. Nós temos aí a história de Raabe, que era uma prostituta, e ela conseguiu salvar os espias. Gente, nós temos histórias lindas de mulheres. Lá no Novo Testamento nós temos a mulher samaritana, que já tinha sido casada várias vezes, era discriminada. Até para pegar água no poço tinha que ser no horário que ninguém ia. E aí quem foi que Jesus escolheu ela? Escolheu ela para mudar a história do povo dela, né? Jesus não olhou para os pecados dela, para a vida dela errada, mas escolheu ela, chamou. Então, o que Jesus quer é uma alma. Não importa se seja de homem, de mulher, de criança. Jesus quer uma alma, para que ele possa se manifestar através daquela pessoa. Amém? E aí nós temos também a história de Maria Madalena, que tinha 7 demônios, e que o Senhor Jesus pegou para ele. E levantou, e ela foi a primeira que viu Jesus ressuscitado. Olha o privilégio. Ou seja, os apóstolos até ficaram, oxente, quer dizer que ele se manifestou para ela, que é mulher, e era o que era, e para nós não. Ou seja, que é isso, gente? Né? Deus, ele faz como ele quer. Deus, ele usa quem ele quer. Ele levanta e abate quem ele quer. Então, esteja sempre colocando diante de Deus os seus planos, os seus projetos, que eles vão dar certo. E se não der certo, insista, meu irmão, mas sempre botando Deus no centro. Deus, ele vai agir na sua vida. Deus, ele vai abrir caminho para que o seu plano dê certo. O inimigo age de um lado para atrapalhar seus planos. A Bíblia diz que Davi, né? Davi diz que o inimigo sempre se levantava contra os planos dele, para que desse errado. Mas Deus estava sempre se levantando para fazer dar certo.
Então, eu quero continuar sendo uma vida, um vaso, para que possa ajudar outras pessoas, independentemente de cargo. Eu não sou preocupada com cargo. Eu não sou preocupada com isso, não. Eu só quero ser alguém usada pelo Senhor, né? Disposta a estar, a ser usada pelo Senhor. Amém? Então Deus ele vai abrir esse negócio que você quer, essa porta de emprego aí que você tem lutado, batido, continua insistindo, que Deus ele vai te dar. Mas tem muita gente me ouvindo aqui agora que Deus não quer dar um emprego, Deus quer dar um negócio próprio. Mas como é que eu vou começar? Ó, deixa eu te dizer, eu comecei meu salão com a mesa da minha sogra, uma mesa, aliás, uma cadeira da mesa dela e um espelho comprado no camelô fiado, pagando não sei quantas vezes sem entrada. Você termina pagando uns 3 ou 4 espelhos. Mas eu comecei. Então, não importa a maneira. A minha loja, eu comecei, sabe como? Eu comecei dentro do salão vendendo adesivo. Botei uma loja grande. Então, comece, irmão. Comece com bolinho, comece fazendo a unha da vizinha, comece fazendo o cabelo da vizinha. Eu consegui formar no meu salão, eu acho que umas 5 ou 6 meninas, que hoje têm seus próprios estúdios, né? Tem seus próprios salão. Então, gente, fica firme, não desiste dos seus sonhos. Glorifica a Deus através da sua vida. Não diga, eu não posso, eu não consigo. Você pode, você vai conseguir. Eu só quero que você se coloque na posição. Peça para Deus abençoar teus projetos todos os dias, porque aí Deus ele vai, né, abençoar, ele vai te dar vitória. Amém? Deixa eu orar por você. Papai, eu quero abençoar a vida dessa pessoa. Eu quero que ela faça tudo com excelência. E eu quero que ela faça, meu Senhor, na direção do Senhor, para que os planos dela dê certo, Jesus. Abençoa essa pessoa, porque quando eu acordei, o Senhor me deu logo essa palavra. O Senhor disse que tinha alguém que precisava ouvir. É tão certo isso que eu tentei gravar do outro celular e não deu certo. E eu tive que fazer outra. Mas alguém precisa ouvir essa palavra hoje. Alguém está precisando dessa palavra para uma resposta dela, para uma direção. Que o Senhor venha abençoar essa pessoa. Dá a ela entendimento, dá a ela a luz, dá a ela, meu Deus, a direção, papaizinho. O Senhor vai clarear para ela, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, tem pessoas aqui que vão anotar essa palavra, o dia de hoje. Tem grandes empresários e empresárias que pode até que não seja ainda agora, mas que vão ser. Escute o que eu estou lhe dizendo. Eu sou profeta na terra. Escute o que eu estou lhe dizendo. Tem pessoas aqui que têm muitos sonhos, mas por enquanto isso é sonho. Mas presta atenção no que eu estou te dizendo. Deus vai te fazer grande. Dei lá candaramanás. Segura essa palavra. Você vai ser grande. Escute aí. Você vai montar um negócio para você, você vai crescer. Tá bom? Deus ele vai te entregar algo e você depois vai anotar aí o dia e depois você vai me procurar e vai dizer, olha, você está lembrando daquela palavra naquele dia? Pois é, se cumpriu na minha vida. Mas não esqueça não. Anote. Anote aí, por favor, a data de hoje. Depois você vai voltar e me dizer, tá bom? Deus ele vai estar abrindo porta de emprego também para pessoas que já tinham batido em várias portas e não deu certo. Tá bom? Deus ele vai estar fazendo esse milagre na sua vida. Tem pessoas aqui também que estão com dívidas que não estão conseguindo pagar. Coloca na mão de Deus que o Senhor vai ver. Você vai ver o que Deus vai fazer nessa vida financeira aí. O Senhor vai estar providenciando um jeito, um milagre, assim como ele fez numa conta minha. Ele diminuiu a conta de 3 mil, diminuiu para R$300 e ainda dividiu em 3 vezes. Por quê? Porque eu fiz um voto com Deus e o Senhor me honrou. Então faça a sua parte. Deus ele fará dele, amém? Bote sempre o Senhor em primeiro lugar. Faça como Salomão. Salomão oferecia o melhor para Deus. E Deus deu muita, ele não pediu riqueza, pediu sabedoria. E Deus deu sabedoria e deu muita riqueza para ele, muita prosperidade. Tudo que ele quis viver na vida dele, ele viveu. Então coloque o papai em primeiro lugar, tá bom? Que Deus abençoe, ofereça sempre o melhor para ele. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha só, deixa eu te dizer. Pessoas que estão aqui me ouvindo também foram excluídas, foram desprezadas. O Senhor está mudando a tua história. O Senhor está mudando. Olha, as pessoas que te desprezaram, que te jogaram fora, elas vão ver o teu sucesso e vão querer se aproximar de você de novo. Tu vai ver. Tu vai vencer. O Senhor está me mostrando aqui agora. Você vai vencer, você vai sair desse anonimato. O Senhor está te tirando da terra de Lodebar. Você vai vencer, você vai aparecer. E essas pessoas que te desprezaram, tu vai ver. Elas vão te valorizar e vão fazer questão de estar perto de você. Tá bom?
Que Deus abençoe. Elas vão reconhecer que tudo aquilo que elas falaram mal de você, que elas te discriminaram, elas vão ver, eu estava errada, essa mulher, esse homem não era isso. Olha só, ela venceu. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, que a bênção do Todo-Poderoso, a proteção esteja na sua casa, na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Você vai voltar e me dar o testemunho, hein? Escuta, eu só te falo uma coisa. Deus, ele faz a parte dele, você faz a sua. E faça com excelência. Tá bom? Persevera.